seja bem-vinda, muito bem-vinda. Grande amiga aí de longa data e, mais que isso, grande profissional aí, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre astrologia, um pouquinho ou talvez bastante, né? E o povo deve estar se perguntando essa hora, né? Uma academia fazendo live falando sobre astrologia. Eu acredito que tenha tudo a ver, né? Inclusive essas academias foram inauguradas respeitando os astros também, aí, de certa forma, né? Isso. Então, as duas, né? As duas, né? Gostaria que você se apresentasse aí, né? Bom, então meu nome é Nira, eu sou astróloga já desde 2015, inclusive o canal do Astro Diário aqui, ele começou nessa época, no final de 2015. Moro aqui em Floripa já tem longa data. Bom, aqui no Astro Diário eu faço previsões. Na verdade, eu não gosto muito de falar previsões, eu acho que são mais tendências, né? Que eu acho que a astrologia ela não fala de previsões, mas ela fala de possibilidades. Então, o Astro Diário eu faço isso todos os dias. Eu coloco um pouquinho sobre o que está acontecendo no céu e o que a gente pode fazer aqui na Terra, né? Seguindo aí as possibilidades que os astros estão aproveitando, estão nos proporcionando, né? Que foi o caso das tuas academias aí, então, que a gente justamente olhou uma configuração bacana para a inauguração delas, né? E, bom, a astrologia, mais do que nada, para mim, é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Então, assim, eu acho que a astrologia ela é muito bacana para que a gente possa saber o que a gente tem de habilidades, de desafios e poder trabalhar com isso, né? Então, eu vejo bastante assim. Neste momento, agora, enquanto a gente está falando aqui, são 17 agora, neste momento a Lua está em Virgem e ela não está formando mais aspectos com mais ninguém agora, porque daqui a 1 hora exatamente a Lua vai entrar em Libra. Então, nós estamos com a Lua fora de curso nesse momento, por isso que pode ter rolado aí esses probleminhas aí, inclusive, para entrar, para começar a live, né? A Lua fora de curso é justamente o momento quando a Lua não está formando aspectos e que então acontecem alguns imprevistos, acontecem obstáculos, as coisas não saem exatamente como a gente planejou, né? Então, isso é uma das coisas que eu costumo lembrar o pessoal aqui no Astro Diário. Legal, Nira. Eu até acho que... Legal, já estou curioso aí para perguntar, né? Já me surgiram várias ideias aqui, mas eu acho que o legal era a gente, de repente, falar o que é a astrologia. Muita gente deve perguntar, né? É uma ciência, uma seita, é uma adivinhação? O que é a astrologia, né? O que ela dá conta, o que ela visualiza, né? A essa hora deve ter gente perguntando, tá, mas vem cá, será que os astros dão aí também os números da loteria? Então, acho que é legal a gente explicar um pouquinho, né? Bom, a astrologia ela é uma ciência, sim, ela é uma ciência de mais de 5.000 anos, né? Ela é muito mais antiga do que as ciências das universidades. Tem muita gente que diz que não é ciência, porque, na verdade, a gente tem visto, inclusive, né, o quanto que a ciência e as questões mais místicas, elas meio que entram em confronto. Mas a astrologia ela é uma ciência, sim. Teve uma época, inclusive, que a medicina era baseada na astrologia, né? Então, tudo que os reis faziam, eles tinham sempre um astrólogo para quem eles consultavam, assim como você. Não era só você, tá vendo, que abria academia consultando os astros, os reis. Os grandes empresários também fazem isso, né? Tenho certeza que muitos artistas também seguem as dicas dos astros aí para fazer as suas coisas. Por exemplo, a gente estava falando agora da Lua fora de curso, né? Não abra um negócio, por exemplo, com uma Lua fora de curso, né? Não comece um negócio, não comece um curso, não comece alguma coisa com uma Lua fora de curso, porque o negócio não vai vingar, né? Então, isso é uma coisa interessante da gente pensar. Mas, por exemplo, a minha irmã, ela teve uma época que ela estava para assinar um contrato de aluguel do apartamento e Mercúrio estava retrógrado. Eu falei para ela, cara, não assina com Mercúrio retrógrado, o negócio não vai dar certo.
voltou 3 vezes o contrato pela, né, assim, tipo, a coisa do vai e volta ali. Então, tem algumas coisas que a gente pode se precaver. Eu acho que a astrologia, ela serve bastante para a gente poder, né, aproveitar o melhor momento mesmo. Então, assim, se a gente sabe que Mercúrio vai estar retrógrado ou que a Lua vai estar fora de curso, a gente tem opções, né? A gente tem formas de lidar com isso. Numa Lua fora de curso, por exemplo, se a gente realmente precisa fazer alguma coisa, como uma live aqui, é legal a gente ter um plano B, né? É legal a gente, assim, pô, isso pode de repente não dar certo, então, vou botar um outro microfone, vou botar uma outra caixinha de som, vou ter alguma coisa de reserva aqui para garantir que vai dar certo. No caso do Mercúrio retrógrado, por exemplo, não é o caso agora, tá, gente? Agora Mercúrio não está retrógrado. Ele vai ficar retrógrado mais para frente. Daqui a pouquinho eu até posso falar para vocês aqui. Mas quando o Mercúrio está retrógrado, você tem que ler e reler as coisas mais de uma vez, você tem que revisar muito, porque sempre vai ter algum errinho, vai ter alguma coisa que vai sair fora do lugar, vai ter alguma coisa para a gente ter que rever depois. Bom, o que a gente está passando no céu neste momento também, né? Que, inclusive, o que é essa quarentena em termos astrológicos? A gente está passando por uma situação bem rara em termos de... Se a gente pensar no tempo, né? Plutão é um planeta que ele fica muitos anos em cada signo. Às vezes ele chega a ficar 20 anos em um signo, né? Júpiter leva 12 anos para chegar no mesmo lugar, né? Ele leva 1 ano mais ou menos em cada signo. Saturno leva 28, né? Que a gente estava... Tem até a coisa da revolução de Saturno, né? Que o pessoal fala, quando a pessoa faz 28, 29 anos, é uma revolução de Saturno. E agora, no final do ano, e no começo agora, né, em janeiro e tal, a gente estava com os 3 planetas juntos em Capricórnio, que é um signo de terra, um signo que dá essa parada, né? A gente vai ter mais, por exemplo, agora no sábado à noite agora, né, dia 4, a gente teve uma conjunção de Júpiter e Plutão, né? E o que isso significa? Bom, Júpiter é tudo que expande na vida e Plutão tem a ver tanto com as grandes transformações, mas também tem a ver com morte, por exemplo. Então, essa conjunção de Júpiter e Plutão, ela pode trazer um grande número de mortes, por exemplo. Né? Não é uma coisa que a gente queira, que a gente deseja, mas pode acontecer. Mas falaram que ia ser nosso ano Capricórnio. Peraí que a gente já fala sobre o ano de 2020, a gente já fala um pouquinho já. Mas então, essa conjunção de Júpiter e Plutão que aconteceu no sábado agora, ela vai se repetir ainda mais 2 vezes ao longo do ano, porque Júpiter vai ficar retrógrado, Plutão também começa dia 25, Plutão já fica retrógrado, né? Então, assim, a gente vai ter mais 2 momentos, assim, desses, ou um grande desencarne, ou uma grande transformação. Também pode ser isso, porque Plutão também é transformação. Plutão também tem a ver com poder, então a gente está tendo mudanças também nas questões políticas, nas questões de poder aí, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo, está todo mundo meio sem saber o que fazer, né? Que meio que assim, apertem os cintos, o piloto sumiu, né? Tá mais ou menos assim o nosso filme agora, né? Legal. Ô, Nira, então significa que, bom, então não é uma vidência, é uma possibilidade, é isso? A astrologia fala de uma tendência as coisas acontecerem? Porque, por exemplo... possibilidades e de tendências. A Letícia está dizendo aqui que as pessoas estão aguardando a live na página da academia. Fala para ela avisar lá na página da academia que não rolou. Achei que ia ficar lá na página da academia. Vamos tentar, então, iniciar novamente, é isso? Vamos tentar. Você tenta por lá e aí você me chama, ou então a gente vai tentando. Gente, a gente vai dar essa parada, então, e a gente já recomeça. Eu vou apanhar lá, viu? Beleza? Mercúrio retrógrado total lá. Beleza. Então, vamos atualizar. Para quem está chegando agora, bom, a gente estava falando um pouquinho, então, começando a falar de astrologia, né? A gente falando justamente que as 2 academias aí da Fitness foram inauguradas seguindo orientações astrológicas. A astrologia não é adivinhação, a astrologia não é seita, a astrologia não é religião. A astrologia é uma ciência muito antiga, de mais de 5.000 anos, né? Faz muito tempo que a gente observa as estrelas, faz muito tempo que a gente segue o que as estrelas nos orientam, né? Bom, a própria palavra orientar também tem a ver com isso. A gente estava falando um pouquinho desse momento astrológico, né? Esse momento dessa parada da quarentena aí, tudo isso.
Essa semana a gente tem lua cheia, que já é amanhã a lua cheia, né? A lua cheia, bom, tem algumas coisas da astrologia que todo mundo segue, né? Tem algumas coisas que todo mundo sabe. Por exemplo, as pessoas sabem as fases da lua, as pessoas sabem as estações do ano, e as pessoas mal sabem que tudo isso tem a ver com astrologia, né? A própria Páscoa, né? A Páscoa, que já é no final de semana agora, né? Que esse negócio da quarentena me deixou meio fora das coisas todas. Mas a própria... E por um acaso existe uma quarentena antes da Páscoa, né? Que é após o Carnaval, vai ser uma quarentena que não se fazia há muito tempo, de certa forma, se perdeu essa história, né? E aí agora fomos obrigados a fazer uma quarentena, né? Exatamente. E essa quarentena que a gente está fazendo, essa quaresma que a gente está fazendo, né? Ela tem muito a ver também com essa parada que a Terra estava precisando, a quantidade de coisas positivas que aconteceram. Eu estava lendo hoje sobre uma coisa das vibrações sísmicas que diminuíram justamente por conta da diminuição do próprio movimento do ser humano sobre a Terra, né? Eles comparam assim como se a Terra, imagina se a Terra fosse um grande colchão ou uma cama elástica e todo mundo estivesse pulando junto ao mesmo tempo em cima desse colchão, né? Então, essa diminuição do movimento é uma coisa extremamente necessária. Inclusive, assim, a gente está vendo muita gente já voltando à rua e tal, e o vírus, ele continua, o perigo não passou, galera, né? Não é porque a gente tá conseguindo controlar que já é para voltar, não é assim que funciona. Tem questões econômicas envolvidas, claro, mas eu acho que justamente a gente precisa rever a nossa economia, e a astrologia fala bastante para a gente sobre isso, também com esse Plutão em Capricórnio aí, e todos esses movimentos que Plutão está fazendo esse ano. Então, a gente precisa rever muitas coisas da nossa própria sociedade, do nosso próprio modo de vida, né? A gente precisa rever a própria questão da correria. Todo mundo, né, ficava falando, não tenho tempo, não tenho tempo. Bom, beleza, agora que todo mundo tem tempo para tudo, porque está todo mundo parado, o que é realmente prioridade na sua vida? Né? O que realmente você está a fim de cuidar? O que você tem feito por você? O que você tem feito pela sua vida? O que você tem feito pela Terra, né? Pelo planeta, enfim. Acho que tem várias coisas que esse momento, essa quaresma, essa quarentena, trazem para a gente pensar, né? E se a gente pensar que essa semana é a semana da Páscoa, bom, independente das crenças religiosas e tudo mais, acho que a gente pode aproveitar esse momento justamente para fazer essas reflexões, né? Mira, então aproveitando, eu vou te fazer uma provocação. Você fala que o céu ele está ali, né? E as estrelas e tal. E essa pandemia e essa quarentena, a culpa é das estrelas? Nunca a culpa é das estrelas. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é a seguinte, nem tudo que acontece está escrito, mas tudo que está escrito acontece. Mais ou menos assim a história, tá? Bom, é isso, está escrito, está lá. Né? Como eu falei, esse amontoado de coisas que aconteceu em Capricórnio agora, né? Saturno e Marte já entraram em Aquário, mas, por exemplo, lembra quando teve aquela parada, aquela greve geral dos caminhoneiros aqui no Brasil? Sim. Então, naquela época daquela greve geral dos caminhoneiros, Marte também tinha passado por Plutão em Capricórnio, tinha acontecido a mesma situação, né? Saturno também já estava em Capricórnio, ou seja, já tinha juntado esses planetas ali, e já tinha feito essa parada, né? Naquela época coincidiu também da entrada de Urano em Touro, e Touro também é um signo de terra, assim como Capricórnio. E os signos de terra, eles falam muito para a gente da questão da matéria, né? Do corpo. O nosso corpo é matéria também, se a gente for pensar em termos de elemento, né? Então, todas essas questões estão relacionadas. O que está acontecendo? A gente está entrando numa nova era, se a gente pensar assim, né? Plutão ainda fica mais um pouquinho em Capricórnio, mas, por exemplo, Saturno entrou agora em Aquário, ele vai ficar retrógrado durante o ano, e em dezembro ele... Deixa eu até olhar aqui as datas certinhas para a gente não falar... Aqui, ó. Vamos lá, com as datas certinhas aí de Saturno. Então, tá. Então, Saturno entrou em Aquário dia 22 de março, ele vai ficar retrógrado dia 11 de maio, volta para Capricórnio dia 1º de julho, aí ele volta para o movimento direto dele dia 29 de setembro, e aí dia 17 de dezembro ele entra em Aquário e fica até 2023 por lá. Saturno em Aquário
Bom, a última vez que Saturno teve em Aquário foi quando quando aconteceu o boom da internet. A internet é uma invenção de Saturno em Aquário, né? Então, assim, é bacana a gente pensar, se a gente se a gente analisa a história e compara com as estrelas, a gente vai entender muitas coisas e muitos movimentos que acontecem, né? Tem planetas que demoram mais tempo para passear pelos signos, e esses planetas são os que a gente chama geracionais. Eles provocam mudanças em toda uma geração, né? Então, bom, aí tem essa questão de Saturno agora. Saturno entrando em Aquário, a gente vai conseguir ter esses movimentos um pouco mais leves. E aí, ó, tem o pessoal comentando aqui, né? Balançando as estruturas. Quem balança as estruturas é o Plutão, pô. Então, e Plutão fica retrógrado agora, dia 25 de abril. Plutão fica retrógrado até o dia 4 de outubro. Todos os planetas... Bom, primeiro, outra coisa que é importante a gente dizer. A retrogradação... Fica quieta. Tem mais gente. Falei que ela está querendo participar aqui também. A retrogradação, ela é uma ilusão de ótica, tá? Como a gente no sistema solar, todos os planetas estão girando em torno do Sol, às vezes, pensa assim, se um planeta já deu a volta no Sol, o outro que está vindo pelo outro lado parece que está indo para trás. Né? Então, assim, na verdade, a retrogradação ela é uma ilusão de ótica, não é uma coisa que acontece, nenhum planeta anda para trás, né? Mas do ponto de vista da Terra, que é o que nos interessa, porque é onde nós estamos no momento, do ponto de vista da Terra, parece que os outros planetas estão andando para trás. E aí o que acontece? Em termos, se a gente pensar... Bom, primeira coisa que também não acontece é influências, né? Os astros não nos influenciam, mas acontecem, como eu falei, eles proporcionam oportunidades, proporcionam possibilidades, né? Grandes descobertas com Saturno em Aquário, pessoal comentando aí, realmente. Muitas descobertas na parte de tecnologia, bastante coisa nova vai acontecer aí com Saturno em Aquário. Imagina depois quando Plutão entrar em Aquário, hein? Em 2023. Então, assim, estava falando da retrogradação. Quando os planetas estão retrógrados, favorece muito que a gente olhe para dentro, né? Que a gente, por exemplo, as mudanças internas que a gente tem que fazer, as nossas revisões de hábitos, de conceitos, revisões de pensamentos, de ideias, tudo isso são movimentos de quando a gente tem planetas em retrogradação. Né? Então, por exemplo, quando o Mercúrio está retrógrado, como eu falei, muita coisa para a gente rever e reler, mas muita coisa para repensar também. Mercúrio retrógrado, o que é legal da gente fazer? Pegar aquelas ideias que a gente abandonou na gaveta e colocar elas em prática. Isso é legal pra caramba de fazer com Mercúrio retrógrado. Ou, por exemplo, aquelas coisas estragadas que estão em casa que a gente nunca levou para consertar, aproveita Mercúrio retrógrado e conserta as coisas que estão estragadas. Isso também é perfeito de fazer. Né? Então, por exemplo, agora com o Plutão retrógrado, né, que começa agora dia 25 de abril, é um momento, se a gente pensar em termos individuais, né, não falando da questão planetária, mas pensar em termos individuais, Plutão ele tem muito a ver também com a nossa capacidade de cura e regeneração. Então, um período de retrogradação de Plutão é bacana, por exemplo, para fazer uma terapia, né, para rever coisas aí, traumas antigos, coisas que estão ali que a gente nem lembra mais que existem, mas que toda ferida antiga, ela fica incomodando. Se a gente não trata, se a gente não cura, elas ficam incomodando, né? Então, esse período de retrogradação de Plutão é bacana para esse tipo de coisa também. Que mais que a gente vai ter aí? Vamos ter Saturno, né? Retrógrado, de 11 de maio até 29 de setembro. O bom é que esses planetas grandes, eles ficam bastante, porque Mercúrio fica 20 dias retrógrado, né? 3 vezes no ano, mas fica 20 dias. Uma coisa bacana, Mercúrio leva 88 dias para dar uma volta em torno do Sol. Ele é muito rápido. Mercúrio é o mais rápido de todos. E por isso que a gente tem tanta essa identificação com Mercúrio, todo mundo lembra culpa de Mercúrio retrógrado. Você perguntou se é culpa das estrelas. Tem um monte de gente que gosta de culpar Mercúrio retrógrado por tudo. A gente gosta muito de terceirizar a culpa, né, em geral. Eu até aproveito para te perguntar. Já era sabido na astrologia que a gente passaria por esse fenômeno? Porque aí eu vou aproveitar e te perguntar 2 coisas. O que você está me falando, resumidamente,
e que eu acredito, obviamente, tenho até teorias minhas sobre o assunto, é que a vida é cíclica, tudo é cíclico, né? Até porque tudo gira em torno do Sol, né? Ou tudo gira, enfim, né? Tudo tem um ciclo de, alguns ciclos de 7 anos, algumas coisas têm ciclos menores, enfim, mas tudo é cíclico. Então a gente, entendendo isso, geralmente, obviamente que os astros dizem algumas coisas e tal, mas às vezes eu percebo a pessoa lá de Capricórnio, ela está num ciclo tal e está tendo que resolver um problema X, Y, Z. Aí daqui a pouco tem um touro e a touro tem que resolver. Mas agora, esse ciclo coletivo, o problema, na verdade, é que todo mundo precisa resolver basicamente a mesma coisa. Então, são duas perguntas. Era sabido desse processo? E, se é sabido, por que esse ciclo é coletivo? Isso acontece realmente de vez em quando, por exemplo, vamos imaginar que 100 anos atrás tivemos aí a gripe espanhola, 100 anos antes, acho que a cólera, enfim. Isso é uma constante? Isso tem, segundo a astrologia, hora para acabar? Ou uma possibilidade, uma tendência de acabar? O que a gente precisa fazer, né? Você me falou de olhar para dentro. É a hora de olhar para dentro ou é hora de olhar para dentro individualmente e isso reverberar no coletivo? Deixa eu só, antes de te responder, tem alguém dizendo aqui que se usar fones o áudio fica melhor. Eu vou experimentar colocar aqui, eu não sei se vai melhorar o teu também, eu não sei como é que está o meu áudio aí também, então eu vou experimentar colocar e vamos ver se melhora para todos aí. Sim. Não sei se melhorou, mas enfim, para vocês aí o meu áudio está melhor também? Está bem melhor. Não sei. O meu, eu acredito, eu já fiz alguns testes aqui, eu uso um outro aparelho aqui, que é um de aproximação, e aí não uso o fone. Vamos ver se... Beleza. Então tá. Bom, então espero que agora então o meu áudio esteja melhor e vamos ver se eu consigo responder todas as suas perguntas. Bom, primeiro, sim, a gente tinha uma previsão. Estão dizendo aqui que está bem melhor. A gente tinha, sim, essa previsão. Na verdade, assim, se a gente pensar que a astrologia, você falou da questão dos ciclos, né? A gente teve grandes ciclos na Terra, a gente tem grandes ciclos na Terra, né? Esses planetas maiores que levam, às vezes, 20 anos para dar uma volta em torno do Sol, 20, até mais do que isso, que trabalham com toda uma geração, mostram bastante disso para a gente. Por exemplo, uma questão, a Terra precisava dessa parada, né? Poderia ser um vírus, poderia ser uma guerra, poderia ser uma série de coisas, né? Se a gente pensar assim, bom que é um vírus, né? A gente tem como se precaver, né? A gente tem como fazer essa parada e ficar em casa. E acho que assim, você perguntou se é individual ou coletivo. Eu acho que são as duas coisas. Uma porque individualmente todos nós precisamos passar por esse momento de olhar o que a gente está fazendo, quais são, o que realmente é importante para a gente, né? Poxa, a gente vive numa sociedade, a gente vive num coletivo, né? Então, individualmente, como é que a gente está atuando no coletivo, né? Esse ano, até eu tinha comentado que eu ia falar um pouquinho sobre este ano. 2020 é um ano regido pelo Sol. Aí tem um comediante português que postou até, né, que todos os astrólogos tinham dito que esse seria um ano maravilhoso. E sim, esse ano vai ser, acabou de começar o ano começou dia 21 de março, né, porque na astrologia o ano começa quando o Sol entra em Áries. Então, acabou de começar, não tem nem um mês que começou o ano pra gente, né? Mas o que acontece? Um ano de Sol, um ano regido pelo Sol, é um ano em que todos nós temos a possibilidade de colocar a nossa luz para fora. Todos nós temos a possibilidade de mostrar os nossos talentos, as nossas melhores habilidades, né? Mas também é um ano que a gente pode lidar com o egoísmo e com a nossa sombra, né? Sempre que a gente tem muita luz brilhando, a sombra também fica maior, né? Então, isso é uma coisa que eu já estava falando já desde outubro, quando eu lancei aí o Astroguia, né? Dessa coisa de ter que lidar com o ego, de ter que lidar com a sombra, né?
Então é um ano muito voltado para o individualismo. Aí eu até brinquei com o Sandesh, que é, né, meu professor de astrologia, e que ele faz sempre uma palestra sobre o ano. Eu brinquei com ele e falei, cara, se bem que tinha falado que 2020 ia estar cada um mais na sua, né? Mas eu não pensei que fosse assim, cada um tão isolado assim, né? Mas sim, por quê? Uma coisa interessante que tem acontecido, esse negócio das lives, isso daí é total de ano do sol, cara. Tá todo mundo mostrando o que faz, tá todo mundo mostrando. Virou um grande Big Brother. O mundo virou um grande Big Brother, né? Então, todo mundo mostrando seus talentos, mostrando suas habilidades, né? As pessoas estão... uma coisa muito bacana do Ano do Sol, né? Que é essa coisa de mostrar um pouco também a sua criança interior e essa coisa de resgatar algumas coisas, né? A quantidade de pais e mães que estão tendo que reaprender a brincar porque não brincavam mais com seus filhos. Assim, eu tenho certeza que está sendo muito desafiante. Eu imagino quem mora em apartamento está mantendo as crianças dentro de casa. Isso deve estar punk realmente, né? Mas, ao mesmo tempo, sim, a gente estava precisando rever algumas coisas, resgatar algumas coisas, né? Eu acho que isso é o grande lance. Alguém está falando aqui que as coisas serão intensificadas, tanto bom como ruim. Exatamente, eu acho que tem muito disso, né? O sol é a luz, você está colocando luz em tudo que tem, de bom e de ruim, né? Então, assim, é justamente para que a gente possa ver o que tem de ruim e que a gente possa melhorar, né? Porque acho que o grande lance que a gente tem na vida é buscar essa melhora, buscar a evolução, né? Esse é o grande sentido da vida, isso que a gente está fazendo aqui, né? Costumo dizer que isso não é uma crise, isso é uma oportunidade disfarçada, né? Total. A gente tem que reaprender algumas coisas. Até eu tenho estado com vários profissionais, psicólogo e tal. Esses dias a gente está falando, mas aí quando voltar ao normal, mas que normal, né? Não devia ser o normal, né? Então acho que a gente vai ter que mudar para um outro, a homeostase, né? O equilíbrio, na verdade, não era lá, né? Uhum. E eu sou muito otimista, Nira. Espero que não ingênuo, mas otimista. Obviamente que a gente tem várias mortes, várias baixas, né? E espero que, enfim, não dá para a gente, de certa forma, lidar com isso, mas vejo sempre um lado bom. Por exemplo, na área da gente, que é a área da saúde, né? E eu falo na área de saúde de verdade, né? Porque digo que o médico ele não atua na área da saúde, ele atua na área da doença, da patologia, ela já está instalada. Alguns profissionais, os orientais já entenderam isso há muito tempo, né? Que a saúde ela está antes, é quando exatamente está tudo saudável, tudo dentro de um equilíbrio. Então as pessoas agora elas estão tendo que comer em casa, por exemplo. A gente estava visitando um mundo que se comia fast food, que se comia comida pronta, as crianças viam que o dinheiro saía de uma máquina e não do trabalho. As pessoas viam que a comida ela vinha do motoqueiro e não de uma preparação, né? E aí, de certa forma, as pessoas estão tendo que ficar em casa. Aí no começo, obviamente, pedia pizza. Agora já não dá mais, porque tem a questão econômica. Então precisa fazer uma preparação em casa. As crianças passaram a participar dessa preparação. E os pais, obviamente, estão tendo que lidar também não só com a questão do lúdico, da brincadeira, mas isso acabou virando, de certa forma, lúdico também, né? Participar do processo. A gente começa a entender que a vida é um processo e não um fim, né? E que às vezes o caminho é mais importante do que a chegada, como uma viagem, às vezes o é. Então, e aí, engraçado porque a gente estava conversando antes, estava tudo dando errado aqui, né? Você falou, olha, isso realmente é uma lua fora de curso, Fora de né? curso. Plano A, um plano B, começa a dar tudo errado. Deu tudo errado, realmente. Mas eu acho que a lua já entrou em curso, porque está dando certo agora, né? Faltam 20 minutos, 25 minutos, mas já estamos quase lá. Então, a lua não dá, a gente vai se organizando. Eu acordei hoje, pensando que agora é um período obviamente, uma live de astrologia, né? E já fui dar uma olhada e tal. Eu falo, olha, cuidado, porque agora, durante a semana, segunda, terça e quinta, é um período de lua cheia, de uma lua complicada, onde você pode ter, por exemplo, ímpetos aí, né? Enfim,
Isso realmente acontece assim? É possível? Como é que a gente faz isso em plena pandemia, em plena quarentena, né? Bom, a lua cheia que acontece amanhã, vamos lá, às 23h35. Amanhã, 23h35 é o horário da lua cheia. A lua cheia, na verdade, ela é sempre um momento de transbordar, né? A lua cheia, pensa que assim, ó, em tempos em que a gente plantava, já que você estava falando, né, da questão de todo o processo, né? Então, em tempos em que a gente semeava, a lua vai estar em Libra e o Sol em Áries. Então, isso aí que o pessoal tá perguntando aí. Lua vazia, isso A mesmo. lua vazia é a mesma coisa da lua fora de curso, é isso aí, mesma coisa. Então, assim, em tempos em que as pessoas plantavam, né, faziam esse cultivo, depois colhiam, depois da colheita tinha uma festa, né, tinha uma celebração. Então, a lua cheia é justamente esse momento, é o momento em que depois da festa você celebra, você agradece. A lua cheia, na verdade, então, é uma lua de gratidão, é uma lua que era para a gente estar agradecendo as coisas boas que a gente colheu na vida. E quanto tempo faz que as pessoas esqueceram de agradecer as coisas boas que colhem na vida, né? E muitas vezes a gente olha só para aquela coisa da parte vazia do copo, né? A gente não olha que, poxa, não, mas espera, tem metade do copo aí ainda, né? Então, assim, tem muitas coisas boas que acontecem e a gente se acostumou a focar no negativo. A gente se acostumou a focar só no que não está bom. Esse negócio de bom e mal, certo e errado, né? Tudo isso, assim, são valores que a gente atribui, são conceitos nossos, né? Não existe certo e errado, não existe bom e mal, isso são conceitos que a gente formou, né? Então, assim, bom, beleza, a pandemia ela é ruim? Depende. Depende de como que a gente está vendo. Aí o pessoal está colocando aqui, lua cheia, abundância, amor, prosperidade, fortuna. É isso mesmo, né? E uma lua cheia, agora que a lua vai entrar em Libra, né? A lua, daqui a alguns minutinhos aí, então, a lua entra em Libra, o sol está em Áries, né? Essa lua cheia em Libra é uma lua cheia que fala de amor também, né? É uma lua cheia que fala justamente desse compartilhar, é uma lua cheia que fala de parcerias, justamente para a gente, estão perguntando, pô, eu já estou respondendo, tá? Eu não sei se o sinal tá com problema. Agora voltou. Então, isso aí. Ela quer participar, de novo. Então, depois eu mostro aqui a cachorrinha no final aqui que está querendo participar da live. Então, essa lua cheia em Libra é justamente isso, para a gente poder celebrar e agradecer quem está do nosso lado, com quem que a gente está partilhando a vida. Por exemplo, eu agora, durante a pandemia, eu estou só aqui com a Panin, que é a cachorrinha que chegou aqui na minha vida essa semana, entendeu? Semana passada. Enfim, né, foi um resgate aqui, uma cachorrinha adotada. Né? Mas com quem que as pessoas estão partilhando esse momento? Como é que está sendo justamente essa partilha? E para as pessoas que estão sozinhas, como é que está sendo estar sozinho? A gente não está sozinho nunca, né? Ainda mais agora com isso de internet e tudo isso, a gente não está... Imagina um negócio desse, de todo mundo ficar em casa, como foi na época da gripe espanhola, por exemplo, né, que não tinha internet. Você não tinha nada disso que a gente tem hoje, né? Então, e assim, uma outra coisa que eu acho interessante, Vitor, essas lives que a gente, né, que vocês têm feito, as lives que as pessoas têm feito, a gente está falando de um ponto de vista também de pessoas que têm algumas condições materiais, né? A gente tem condições de se prevenir, por exemplo, lavando as mãos, usando álcool gel, mas tem um monte de gente que não tem nem casa, não tem água encanada, não tem como comprar álcool gel, né? Então, assim, eu acho que esse momento, essa lua cheia amanhã, é uma lua cheia para a gente realmente pensar isso. Se a gente pensar, voltando para a questão lá, né, que estamos na semana da Páscoa, qual é o significado disso também, né? Então, assim, eu acho que justamente esse momento que a gente está vivendo é o momento da gente rever esses significados e ressignificar muita coisa, né? É muito importante, justamente, aí como estão dizendo, é muito importante a gente olhar para tudo isso. O que está acontecendo? O que a nossa vida virou?
né? O que que era essa correria maluca que a gente estava vivendo? Que não tinha tempo para nada, que a gente não olhava, né? Você falou da questão da alimentação. Caramba, eu tô comendo bem pra caramba esses dias. Eu faço aqui, ontem eu fiz árabe, fiz um baba ganoush em casa aqui, hoje eu fiz uma comida oriental. Então, assim, todos os dias, né, assim, eu tô cuidando da minha comida, eu tô, né, tô fazendo todo esse processo, tô me alimentando muito melhor, né, sem coisas industrializadas, sem fermentos conservantes e essas coisas todas, né? Então, assim, eu acho que essa parada ela era necessária, né? O Urano está em Touro justamente pedindo para a gente rever esses nossos conceitos de segurança, de alimentação, né? Eu acho que tem várias coisas que nós estamos passando no momento. Se a gente olha para o céu todos os dias, a gente sempre vai ter dicas, né? Do que é para a gente olhar agora, né? O que a gente pode olhar agora? E, na verdade, assim, independente de olhar para o céu, a gente pode simplesmente começar a se perguntar e se questionar e fazer essas ressignificações, né, todos os dias, com coisas simples, né? O copo d'água aqui, caramba, né? Assim, pô, eu tenho acesso a uma água que está tratada, uma água limpa, uma água pura, né? Uma água que está nutrindo o meu corpo também, né? Então, acho que tem várias questões que a gente precisa pensar todos os dias, né? Eu acho que é muito bacana isso. E aproveitar essa lua cheia, então, de amanhã, já que é uma lua de gratidão e celebração, para a gente agradecer que a gente tem tudo isso, né? E que a gente tem essas possibilidades de estar se cuidando, a gente tem a possibilidade de estar fazendo uma aula na fitness aí, a gente tem a possibilidade de estar assistindo uma live, enfim, a gente tem todas essas possibilidades, né? A gente tem muita coisa boa e a gente foca sempre no que está faltando, né? A gente não valoriza, de certa forma, né? Mas é que precisa... fala-se muito, é o clichê, né? Preciso perder para valorizar, né? Quer dizer, eu perdi, de certa forma, um pouco da liberdade nesse momento. Total. Fala que preciso olhar para o céu e, nesse momento, eu consigo ver melhor as estrelas, porque o céu está mais limpo, a Isso água é uma está coisa que eu mais estou limpa. falando. Né? Então, a gente realmente percebe que... Pelo menos acredito realmente que a Terra precisava... A Terra não, o ser humano precisava parar e refletir a respeito, né? E eu até sou um pouco duro, eu acho que toda modificação, toda mudança, ela só acontece sob forte impacto emocional, né? Eu acho que ainda não deu tempo, por isso que a gente vai experimentar um pouco mais ainda esses dias. Eu não sei se a astrologia dá conta de confirmar isso, mas acho que ainda precisa de um certo tempo, né? Porque você veja, semana eu fui ao mercado lá fazer o reabastecimento e eu ainda ouvi pessoas falando, não, isso é só uma... Bom, acho que pode falar aqui. É só uma gripezinha e tal, é conspiração. Pô, será que é mesmo? Itália, os países europeus passando aqui, quer dizer, parou-se companhias aéreas. E toda essa loucura... E será que é realmente algo que é uma coisa absurda que a gente não viu ainda? Né? Então, eu não acredito nisso. Eu acho que a gente precisa... Tomara que não, mas eu acredito que ainda não teve tempo suficiente para gerar uma mudança realmente de comportamento, uma mudança de hábito, né? Tem uma questão que eu acho muito importante nesse momento. Na verdade, assim... bom, você estava falando, né, das questões astrológicas, então. Esse Plutão em Capricórnio, ele é o cara que faz as grandes transformações na sociedade. E a gente está precisando fazer uma grande transformação na sociedade, para a gente entender que o mais importante não é o dinheiro que a gente tem, né? Então, assim, quando começou esse movimento do tipo, é uma gripezinha, vamos voltar, bom... O que eu estava vendo? Eu estava vendo pessoas que não iam voltar ao trabalho, porque são os patrões, né? Falando para que, não, aquelas pessoas que geram dinheiro para mim precisam voltar ao trabalho porque eu não posso perder dinheiro. Ele não está preocupado com a vida daquela pessoa, ele não está preocupado com a saúde daquela pessoa, ele está preocupado com o dinheiro que ele vai perder, que na verdade é quase nada, porque essas pessoas que estão falando isso têm muito dinheiro, né? O Gregório, né, o Greg News, ele estava falando que, assim, olha, o cara vai ter que se esforçar muito. A Letícia está dizendo que o ministro da Saúde acabou de ser demitido.
Pois é, então, é mais uma coisa para a gente lidar nesse momento, né? Enfim, apertem os cintos, o ministro foi demitido. Uma lua Então, fora assim, de... então, vai entrar o terraplanista no lugar dele. E o mais interessante é que eles ainda dizem que o grande guru deles é astrólogo, mas eu nunca vi o cara falando nada de astrologia, então não sei que astrólogo é esse, tá, gente? Eu não reconheço, ele não me representa, tá? Mas enfim, a gente estava falando de Plutão e das mudanças na sociedade e das questões que justamente da gente ver o que tem importância, né? Quando começou com isso daí, então eu estava pensando que é muito aquela coisa do... Sabe um assalto, que é o dinheiro ou a vida? E nesse momento a gente está nisso, assim, o dinheiro ou a vida? Né? O que é importante, o dinheiro ou a vida? Aí teve um vídeo até que foi postado assim, não, mas se é para morrer, então eu prefiro morrer trabalhando do que morrer em casa, morrer de fome. Cara, calma, né? Vamos rever isso daí. Então, acho que assim, na verdade, a gente está nesse momento de rever. Vai ter gente que não vai conseguir rever mesmo. Vai ter, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Vai ter gente que não vai conseguir. Né? Assim, cada um tem um momento certo para conseguir entender as coisas, né? Cada um vai aprender de um jeito diferente. Cada um vai conseguir, vai até onde consegue ir, né? Então vai ter gente que realmente não vai entender que a gente precisa mudar a própria estrutura da sociedade. É isso que tá em jogo, é a estrutura da sociedade, né? Sem falar em questões ideológicas, mas eu acho que a gente precisa entender que, poxa, a gente tem outras formas, por exemplo, de trabalhar a questão econômica, a gente tem outras formas de trabalhar, inclusive. Olha quanta gente que conseguiu se reinventar nesse tempo, né? E quanta gente que ainda vai se reinventar no período que durar essa quarentena, ou seja lá, o nome que, né, esse isolamento ou o que for, né? E é isso, tem gente que certamente está adorando a quarentena, tem gente que está achando um saco, tem gente que está aproveitando para rever as coisas que precisa rever, tem gente que está aproveitando para colocar a vida em dia, porque todo mundo dizia que nunca tinha tempo para nada. E, enfim, acho que cada um tem uma história e cada um constrói a sua história, né? É engraçado você estar falando isso e realmente, né, você falou, tocou num ponto aí, né, Flávio, morrer trabalhando. E será que isso não é falta de alinhamento de propósito? Né? Será que a Terra, logicamente, tal, não tinha perdido o propósito? Porque se eu prefiro morrer trabalhando, para quê? Pois né? E teve uma companheira aí que falou sobre medicina integrativa, sistêmica, né? A gente entende aqui, inclusive, por isso que a gente está fazendo essas lives com vários profissionais. A gente já na fitness, por exemplo, já entendia saúde integrativa sistêmica. Né? Ao mesmo tempo que eu via muita coisa na internet que parecia integrativo sistêmico, mas na verdade era multidisciplinar. Várias caixinhas onde aqueles profissionais eles conversam, mas não é sistêmico. Cada um na sua área. Não que precise sair de área, mas elas são unidas, né? E aí eu vou um pouco mais longe para, de repente, fazer esse link com a astrologia. E não por um acaso, ontem eu resolvi começar a rever um filme, que é um livro, na verdade, de um físico, Fritjof Capra, acho que é isso. O Ponto de Mutação, né? Lançado lá em 82, se não me engano, e que fala exatamente que a vida, as coisas na vida, elas são sistêmicas. Elas não estão... porque não são separadas, né? O relógio, como a sociedade se organizando aí, que é a lógica de Descartes, né, onde é um maquinário, um relógio, onde tudo funciona como um reloginho, né, como diz aí o ditado, mas que as coisas elas estão interligadas, né, que na própria física quântica, entre eu e você, não temos diferença, somos energia. Existe uma sensação materializada dessa forma e você dessa outra forma, mas estamos interligados. E aí vem toda essa loucura, por isso que eu perguntei também, se esse mundo é cíclico, se agora todo mundo precisa dar conta desse ciclo junto, e aí pensar positivo
deve ter uma intenção, né? Porque uma consciência positiva coletiva, se todos nós somos energias e estamos interligados, é possível que isso se torne uma força gigantesca e sistêmica a ponto de dar conta, né, de quem sabe mudar até o curso dos astros, talvez. Olha, o curso dos astros, eu não sei. Como eu falei, na verdade, os astros não estão nos influenciando, né? O que acontece é uma questão de sincronicidade. Mas sim, a gente pode mudar o curso da Terra, né? Pensando assim, em termos poxa, do jeito que a gente está indo, a gente não vai chegar longe, né? Explorando a Terra do jeito que a gente estava explorando, né? Assim, o consumo de animais, por exemplo. Assim, eu não como carne faz muitos anos, mas eu não acho que as pessoas têm... Eu não sou dessas que falam, não, todo mundo tem que parar de comer carne. Não, não é isso que eu vou falar. Né? Eu acho que cada um faz o que a sua consciência manda, mas precisa tanto? Precisa comer tanta carne? Precisa explorar tantos animais? Né? Assim, a gente explora os animais de tudo que é jeito, a gente explora a terra de tudo que é jeito, né? A gente acaba com... Pô, agora que essa parada que deu na Europa, que os botos começaram a circular em Veneza, né? Aqui em vários lugares, aí as tartarugas, enfim, tem coisas fantásticas que a gente está vendo na natureza, simplesmente porque o ser humano diminuiu o seu movimento. Então, assim, caramba, a gente vive num planeta que tem outros seres vivendo. A gente pode viver todo mundo junto, né? A gente não precisa simplesmente viver de uma forma que a gente só mate e a gente explore e, sabe, sem pensar em nada, né? Então, acho que justamente isso, assim, acho que essa parada e tudo isso está acontecendo é para que a gente possa, né, não explorar tantos animais corretamente, né? Assim, é justamente para que a gente possa conviver, e acho que é isso, conviver é o que a Terra está pedindo nesse momento, né? Para que a gente possa reaprender isso. A gente não está sozinho nesse planeta. Então, a gente tem que aprender a conviver. Legal. Mira, estamos extrapolando já o tempo aqui, infelizmente. Estou louco assim que me digam que eu posso continuar essa live, que esse papo aqui vai longe. Aí fala de astrologia, você, obviamente, cientificamente, a gente tentando achar uma explicação para entender para onde vai, o que acontece, como que a gente pode dar conta, né, o que precisa se fazer, embora eu acho até que esteja aí batendo na nossa, né, está estampado aí o que a gente precisa fazer. Fico preocupado agora com essa questão aí, né, apertem o cinto do piloto, sumiu. Nossa. Mas... Demitido. Eu pedi para você dar, infelizmente, uma mensagem final, não no sentido de término, mas no sentido de a gente ter um próximo papo desse aí, no futuro próximo. Quem sabe pós-Covid, né? Opa! Se isso for breve, né? Se realmente for uma gripezinha, a gente torce para que seja. Mas, caso não seja, que a gente faça esses papos aí ao longo desse processo, e quem sabe, ao final também. Exatamente nesse entendimento de estarmos sistemicamente conectados com todas as saúdes, com todas as explicações, com todas as possibilidades. Deixo então a palavra com você, já te agradecendo muito pela oportunidade, por estar abrindo aí um pouco dessa ciência aí para os alunos da Fitness, para os teus seguidores aí também, né? E já convidando, que eu sou obrigado, tem uma aula daqui a pouco, né? Saúde acima de tudo. Então, já te convidando para treinar conosco aí. Tem uma aula de leg jump aí, uma aula criada no meio desse processo também. Mais uma oportunidade que a gente viu aí. Então, está convidadíssima. Maravilha. Bom, eu que agradeço, então, a oportunidade que vocês também, né, me deram aí de falar para vocês, para todos nós aí, enfim. Eu acho que todas as oportunidades, elas merecem ser aproveitadas, né? Bom, gente, não é um momento para a gente focar no negativo, como eu estava falando, né? Mas para que a gente possa justamente rever o que a gente estava adiando para mudar, né? E quais são as coisas que a gente estava postergando, procrastinando, inclusive, por exemplo, com relação à saúde, ao cuidado com o corpo e tudo isso.
E pensar que o corpo é a terra é o corpo, né? Se a gente pensa nos elementos também, tem tudo a ver, né? É da terra que a gente tira os nossos alimentos, né? Então, se a gente não cuida da terra, se a gente entope de agrotóxico, a gente vai ficar doente. Então, acho que são essas questões. Essa parada ela é necessária para a gente poder fazer essa revisão, né, dos nossos hábitos e de tudo isso. E, olha, né, aproveitem a lua cheia amanhã, então, agradeçam, celebrem, né, festejem ainda que sozinhos em casa, né? Acho que a gente pode botar uma música e dançar, ou então faz aí uma chamada com os amigos e faz uma festa. Mas é importante sim, a gente acompanhar o movimento, né, dos astros, da Terra, e como é tudo cíclico, vai passar. Não vai demorar tanto assim, não. Mas é importante que a gente faça esse momento de reclusão nesse momento. Legal. Te agradeço então mais uma vez. Super obrigado. Salva a live pra gente aí, porque muita gente vai querer ver daqui a pouco. E a gente deve colocar essa live em breve aí no nosso canal do YouTube também, para a gente poder rever. Beleza. Para poder também anotar os pontos aí, que deve ter surgido muita dúvida para a gente falar numa próxima live. Já estou aqui tendenciosa numa próxima. Beleza, então. Até mais, então. Beijo. Até mais.